Olá, queridos, uma boa quinta-feira para vocês. Vamos hoje iniciar nosso primeiro horário com a aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre os vegetais e os ambientes em que eles vivem, tá bom? Aqui, ó, os vegetais e os ambientes em que vivem aí na página 54, vem falando aí na página 55, tá? E a gente vai falando sobre os vegetais e os ambientes em que vivem. A tia preparou novamente aqui um slide para vocês, para que a gente conheça os vegetais e os ambientes em que vivem. Existem plantas de vários tamanhos e formas e que vivem em diferentes ambientes na terra, sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões muito quentes e em regiões muito frias. O nosso livro aqui, ó, quando fala sobre os vegetais, sobre os tipos de plantas, né? E fala dos ambientes em que vive, porque bem aqui no nosso livro os tipos de planta, que é referente a esse conteúdo também, que é na página anterior, ele fala das plantas e os ambientes em que essas plantas vivem. E que existem várias espécies de plantas. Existem plantas altas, plantas baixas, plantas que vivem sobre outras plantas. E tudo isso a gente vai ver agora. Olha só, como o slide aí nos mostrou, existem plantas que vivem em diversos ambientes, na água, né, na terra, em ambientes secos, né, e úmidos. Então, vamos dando continuidade aí. Observe essas imagens. As plantas que estão nesses ambientes são iguais? Não, né? Aqui eles estão mostrando os diferentes ambientes em que a planta vive. Existem aqui, ó, os mandacarus ou os cactos que vivem em regiões secas. Aqui mais embaixo, plantas que vivem em regiões aquáticas, úmidas, né? Aqui, ó, plantas altas, o coqueiro, plantas baixas, plantas aquáticas, aqui, ó. Aqui ambientes secos. Então, as plantas vivem em diversos ambientes. Olha aí, belas flores. Você sabia? As orquídeas que apresentam muitíssimas e variadas formas, cores e tamanhos. E existem em todos os continentes, exceto na Antártida, porque é muito frio. Estas plantas vivem bem em ambientes frescos. As orquídeas crescem sobre as árvores, como vocês estão vendo aqui, ó. Crescem sobre as árvores, usando-as somente como apoio para buscar a luz do sol. Não são plantas parasitas, absorvem os nutrientes apenas do material em decomposição que cai das árvores e acumula-se no emaranhado de suas raízes. Aí as orquídeas que também apresenta lá no nosso livro. As briófitas, que são o que chamado os musgos. São plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Olha aí os musgos, olha aí a imagem. O mandacaru, tá? Que é o chamado cacto, aí é uma planta da família dos cactéus. Existem uma variedade em espinhos usada na alimentação de animais. A variedade comum é altamente espinhenta e só é usada na alimentação de animais quando seus espinhos são queimados em uma emergência. O mandacaru é uma planta, né, que vive em ambiente seco, ela acumula água, ela é usada na alimentação dos animais, mas quando é retirado os seus espinhos e queimado, né, para que esses animais possam se alimentar. Então nós vemos aí, observamos que as plantas, elas vivem em diferentes ambientes da terra, em lugares úmidos, em lugares secos, né, em lugares alagados, tá? Então, nós vamos fazer a nossa atividade fazendo a socialização aí no livro com a tia, que vai indicar essa página, tá? Beijos e até a próxima aula.